Dia. Todo mundo está me ouvindo aí? Sim. Com as mãos vazias, a vida toda, né? O ministério todo, 20 e tantos anos, sempre segurando o microfone. E agora, mas é bom ter as mãos livres e a gente poder gesticular mais. Glória a Deus por essa aquisição. Já fazia algum tempo que a gente pretendia e conseguimos. Vejo alguns que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Nós os recebemos com os braços abertos, desejosos de que voltem outras vezes, porque na casa do Pai sempre tem lugar para mais um, né? A gente acabou de cantar isso e é uma verdade. A Márcia falou da tragédia que aconteceu com esse parente do missionário Léo. Era para ele estar aqui hoje trazendo a palavra. E quando foi ontem de manhã, ele me mandou uma mensagem dizendo: pastor, me perdoe, mas não será possível. E aí ele não contou muitos detalhes, ele apenas relatou a tragédia. E Deus colocou diante de mim essa mensagem. Eu meditei. E nós vamos falar de um salmo. O salmo que o Rodrigo leu no início tem bastante a ver. E está bem pertinho do salmo que você trouxe aqui na abertura. Fala sobre a vida, a nossa vida. A nossa vida é muito preciosa. E gastar ela de qualquer maneira pode ser que em algum momento a gente perceba, caia em si, e aí a gente descobre que não dá mais tempo. Portanto, essa mensagem vem para nós nesta manhã para nos alertar sobre a importância de vivermos, mesmo acertando e mesmo errando, não abandonarmos a presença do Senhor. O Senhor, diz nas Sagradas Escrituras, é a fonte da vida. Foi Ele que nos deu o fôlego de vida e Ele nos ama por demais para que nós deixemos essa vida tão preciosa que Ele nos deu escapar pelas mãos como um punhado de areia quando a gente pega e os dedos não conseguem fechar totalmente, e aquela areia vai sumindo e ela vai caindo. Não, Deus nos ama e Ele não nos abandona. Ele está conosco em todo o tempo na peregrinação por essa terra. O grande problema é que o amor sincero no coração das pessoas está cada vez mais em extinção, cada vez mais.
devido ao amor. Mas não é sobre esse texto que nós vamos pregar. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 36. O que faz uma pessoa entrar, invadir uma casa de muro alto, pular um muro para roubar uma família que estava lá dentro da casa e de repente acontece alguma coisa, ele pega e atira e mata uma pessoa lá dentro e simplesmente vai embora, pula o muro de volta e vai embora. Foi o que aconteceu com esse parente do Léo. Salmo 36, versículo 1 diz assim: há no meu íntimo, numa outra versão diz, há no coração do ímpio um oráculo cuja voz, ou um oráculo aqui significa uma voz, a respeito da maldade que há em seu coração. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. É isso que ele ouve. No verso 2 diz: ele se acha tão importante que não percebe e nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Ele abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama ele planeja a maldade. Não há nada de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Que contraste, né? Vamos parar a leitura aqui. Eu quero orar com vocês antes de nós continuarmos. Amém? Fechem os olhos, curvem suas cabeças. Oremos ao nosso Deus. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles há, aqui viemos para te adorar, para te engrandecer, mas também para estarmos em comunhão uns com os outros e crescermos no teu amor, na tua graça, crescermos do jeito que o Senhor nos pede, no caráter de Cristo, na sua atitude, na sua resposta aos problemas da humanidade. Senhor, nos ajude, fale conosco no mais profundo da nossa alma nesta manhã. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos erros e faltas cometidos. Pedimos que o Senhor, pelo teu Espírito, ó Deus, venha a nos corrigir, a nos edificar, ou até mesmo venha a nos ensinar, porque nós estamos prontos a ouvir a tua voz. E que tudo aconteça para a glória e louvor do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós vimos nesses primeiros versículos do Salmo 36 que o caráter do homem é um caráter mau. Nos versículos 1 e 2 eu quero reler com vocês, diz assim: há no meu íntimo um oráculo, ou uma voz a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe e não rejeita o seu pecado. O coração de uma pessoa longe de Deus é um coração arrogante, é um coração orgulhoso, é um coração prepotente. Ele não tem temor a Deus, ele não respeita as coisas de Deus. E muitas vezes ele considera o mal um bem.
Aquilo que é errado, ele acha que é certo. E ele, infelizmente, não está nem um pouco preocupado com o juízo de Deus. Na verdade, ele não acredita que esse dia chegará. Uma pessoa que não anda com Deus, porque muitos dizem que andam com Deus. Eu já tenho Deus, eu já tenho Cristo, eu já sei quem Ele é. Muita gente fala assim. Mas Jesus, num determinado momento, lá nos evangelhos, ele se volta para os fariseus e para os religiosos e diz assim: olha, vocês tomem cuidado, porque muitos me louvam com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Prestem atenção ao coração de vocês, porque não são as atitudes que me agradam, mas é a intenção do coração que me agrada. Queridos, infelizmente, temos visto uma sociedade num todo, claro que há exceções, onde o orgulho tem dominado o coração do ser humano. Ele muitas vezes, nós encontramos pessoas assim na nossa caminhada, e vocês também devem encontrar pessoas assim, pessoas que estão com problemas, pessoas que têm dificuldade, pessoas que não conseguem se relacionar, mas não admitem que estão com problemas, porque o orgulho não deixa. O orgulho não deixa. Infelizmente, para essas pessoas, o pecado é cada vez mais atraente em suas vidas. Uma pessoa que não anda com Deus, ou que o professa só da boca para fora, não se importa com as consequências do pecado, porque elas têm prazer em pecar. O crente ou o cristão, quando eu falo crente em Cristo, crente em Deus, aquele que crê em Deus. O cristão, ele não pode ter prazer no pecado, mas pelo contrário, ele tem que odiar o pecado, ele tem que odiar fazer aquilo que não agrada a Deus. Quando o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, como diz lá o autor de Provérbios, quando ele não existe, esse temor não existe no coração, todas as coisas relacionadas ao caráter humano e a sua conduta vão se perdendo. Vai se perdendo. Por isso que muitas vezes a gente ouve dizer assim: olha, tal fulano ou tal Beltrano, ele tem um caráter falho, ou ele é um mau caráter. Por quê? Porque o temor a Deus não existe. Antes ele tem o prazer em viver no pecado, ou seja, ele quer se aproveitar muitas vezes das situações em seu próprio benefício, ele só pensa nele. O versículo 3 diz assim: as palavras do Salmo 36, as palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Ele abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama ele planeja a maldade. Não há nada de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. Numa outra versão diz assim esse texto: antes de dormir, sua mente trama ações cruéis. Nada há de bom no caminho que escolheu. Apega-se somente ao mal cada vez mais. A Bíblia nos ensina que é do coração do homem que surgem todas as nossas ações, palavras, pensamentos. Tudo brota primeiro no coração do homem. Inclusive os nossos desejos. É por isso que nós aprendemos que de todas as coisas que nós devemos guardar, não é o dinheiro o mais importante, não são os bens materiais o mais importante,
não é alguém que nós amamos muito, mas a Bíblia diz que de todas as coisas que nós devemos guardar, é o nosso coração que nós devemos guardar, porque dele procedem. Está lá em Provérbios 4, 23. A primeira vez que eu li esse texto, esse breve versículo, e eu meditei profundamente no que ele está dizendo, eu tive os meus olhos abertos. Eu falei: opa, peraí, o problema está aqui dentro. Eu preciso vigiar, eu preciso me policiar, porque se o meu coração se contaminar, eu vou começar a fazer coisas que eu não devo, eu vou começar a falar o que eu não devo, eu vou começar a crer naquilo que eu não devo crer, eu vou começar a imaginar coisas que não serão boas para mim. Por causa, como disse o Guigo no início, por causa do pecado que começou lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, e que contaminou toda a raça humana, nós temos uma predisposição para pecar. Mesmo que a gente não quer pecar, a gente se vê pecando, a gente se vê errando. Diante de tudo isso, surge um pensamento, por conta do nosso pecado e da nossa conduta diante de Deus. E eu vou falar algo aqui para você pensar, e que vale para mim. A grande questão não é se Deus existe, mas se Ele é importante para você e para mim. Não é a sua existência, mas é a sua relevância. Ele é relevante na tua vida? Ele é relevante na minha vida? Amém? Vocês estão entendendo? O salmista escreve aqui que ao deitar, e talvez ele tenha falado aqui de uma outra pessoa, talvez ele estava falando dele mesmo, mas isso se refere a qualquer um de nós, viu? Ao deitar na cama, em vez de pegar no sono, ele ficava pensando o que ele poderia fazer de mal contra alguém, ou como ele poderia maquinar, tramar algo que pudesse restituir aquilo que ele perdeu e que ele considerou como uma maldade contra a sua própria vida. Como eu posso me vingar? Como eu posso retribuir? Fulano me paga, deixa ele comigo. E ele, em vez de pegar no sono, ele só fica ali: opa, peraí, quem sabe se eu fizer isso, aquilo outro, né? Talvez fulano pode me ajudar, vou falar com ele. Gente, um cristão não pode agir dessa forma. Aquele que tem Jesus não pode agir dessa forma. Não pode. Se nós não tivermos uma direção divina, e a gente encontra a direção de Deus nas Escrituras, a palavra de Deus diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Então quer dizer que eu devo ir lá e devo abraçar aquela pessoa, eu devo ir lá e devo, beijar aquela pessoa que me fez o mal, que me machucou, aquela pessoa que ela quis se aproveitar de mim. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que nós devemos não permitir que o nosso coração se contamine com o desejo de vingança contra aquela pessoa, porque a Bíblia diz que toda e qualquer vingança cabe somente a Deus. Amém? Precisamos
tomar muito cuidado quando nós procuramos agir conforme a nossa própria justiça. Devemos buscar a direção de Deus em todo o tempo, em todos os momentos e para qualquer e toda situação. Você tem buscado a direção de Deus? Quando você se deita na cama para dormir, e você não pega no sono, mas a sua mente começa a pensar, o que é que eu vou fazer amanhã, o que é que eu vou fazer depois, será que não é melhor eu tirar uns dias de férias, ou será que não é melhor eu mudar de emprego, ou eu começar um relacionamento, o que é melhor para a minha vida? Busque a direção de Deus. Busque a direção de Deus. Cuidado para você não se ver numa condição ou numa situação que depois vai se arrepender. E aí há momentos ou há casos em que isso é irreversível. É só um milagre. Por isso, lute contra o pecado. Lute contra a sua carne. Lute com as armas espirituais que Deus nos dá. E não se esqueça que a luta contra o pecado, ela começa dentro do nosso coração, no nosso interior. Você reconhece que é pecador? O salmista aqui ele está falando de um homem pecador. E a figura desse homem pecador se enquadra a nós. Enquanto nós não reconhecermos que somos pecadores e que possuímos uma natureza caída, automaticamente estaremos reconhecendo que não precisamos de um Redentor, de um Salvador, que é pleno de graça e que se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados da glória de Deus. Em Romanos capítulo 7, do versículo 18 até o 25, o apóstolo Paulo fala que ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia. Ele fazia o mal. E o mal que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. E no verso 20 ele diz assim: se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? É uma pergunta que ele faz. E no versículo 25 ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Todas as vezes que você pecar e que eu pecar, nós não podemos nos afastar de Deus. Nós não podemos acalentar o pecado ou dizer: eu sou ser humano, sabe? Eu peco mesmo, sabe? Eu preciso imediatamente dizer: Senhor, eu me arrependo e eu quero continuar na Tua presença,
Por isso me perdoe, por isso me ajude. Eu não quero me afastar de Ti. Eu não quero experimentar viver uma vida longe dos Teus caminhos. Eu não quero Te entristecer, mas eu quero Te agradar, porque o Senhor deu a Sua vida por mim, e foi por amor, e não foi uma ação qualquer, não foi uma atitude pequena, foi algo muito grandioso, e eu não quero tratar desse assunto de uma maneira qualquer, pelo contrário, Senhor. Por isso me ajude e me perdoe, para que eu não continue vivendo dando valor ao pecado e desconsiderando a Tua graça. Vocês estão entendendo? Deus é santo e Ele não tem nenhuma associação com aquilo que é impuro. A segunda parte desse salmo revela uma surpreendente mudança de cenário. Essa primeira parte, até o versículo 4, ele fala do homem quando ele se encontra longe de Deus ou dissociado da vontade de Deus, de pecador obstinado ou de pecador cego, espiritualmente falando, e até mesmo rebelde, porque ele só queria fazer a sua vontade. O salmista agora descreve uma pessoa que passa a contemplar a grandeza do Criador. Primeiro nós vimos o caráter de um homem mau, e agora nós vamos ver o caráter de Deus. Vamos ler do versículo 5 até o 9. O Teu amor, ou a Tua benignidade, Senhor, chega até os céus, a Tua fidelidade até as nuvens. Que imensidão, né? A Tua justiça é firme como as altas montanhas, as Tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o Teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das Tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da Tua casa, e Tu lhes dás de beber do Teu rio de delícias. Pois em Ti está a fonte da vida, e graças à Tua luz vemos a luz. Aleluia! Quem pode dizer algo assim? A resposta é: somente aquele que teve seus olhos espirituais abertos, aquele que nasceu de novo, da fé, de dentro para fora, e que tem um novo coração, e que consegue enxergar Deus de uma maneira esplendorosa, cuja dimensão não tem limites. Nesse salmo, ou nessa parte do salmo, nós vemos uma mudança radical que acontece na vida de uma pessoa que foi alcançada pela bondade e pela misericórdia de Deus, pelo seu amor, pela sua graça. Aqui ele consegue medir a dimensão do caráter do Criador, que está baseado o que é intrínseco, que está ligado a Ele, os atributos de Deus, que é a sua justiça, a sua fidelidade, amor, bondade, perdão e muito mais. Meus queridos, quando eu estava ali cantando, eu estava ali adorando ao Senhor, falando com Ele no meio dos louvores, da adoração, porque eu costumo fazer isso. Quando eu começo a cantar, em alguns momentos eu paro de cantar e eu começo a falar com Ele, eu começo a dirigir a Ele palavras que
que brotam do fundo da minha alma, palavras de gratidão. Eu começo a me lembrar de onde eu vim, quem eu era, quem eu fui, e eu começo a ver, meu Deus, quem eu sou hoje. Não que eu sou, não, mas eu sou a nível de ser humano, que possui dignidade, que possui a graça de caminhar na rua de cabeça erguida, amém? Sem medo. Antigamente eu andava na rua, quando não tinha Jesus, eu andava com medo, ou melhor, eu andava também com medo, mas muitas vezes eu andava apreensivo. Cada esquina que eu virava, sabe aquela apreensão, com o que eu vou me deparar? Para quem já tinha apanhado da polícia várias vezes, tinha medo porque estava sempre portando droga, sempre com um sentimento de culpa dentro de si, então era aquela vida, e ali eu cantando, adorando ao Senhor, e eu começo a chorar, e eu começo a agradecer, e dizer: Senhor, meu Deus, que coisa mais linda o Senhor fez, na hora eu me lembro dos netos, eu falo: meu Deus, o que é isso, Senhor? Nunca imaginei na minha vida, eu queria casar, quando eu já contei aqui várias vezes, que lá no passado, quando eu era solteiro, um dos meus sonhos era ter uma família, Jefferson? É algo que eu tinha dentro de mim, e era um alvo inatingível por conta da vida que eu levava. E Deus realizou esse sonho, e Deus deu muito mais, do que uma esposa, filhos e netos, e a descendência, e uma família tão linda que é essa família aqui, a família de Deus, que coisa maravilhosa, muitos irmãos, enfim, quanta coisa Deus nos dá. Conhecer o caráter de Deus, a imensidão do seu ser, é muito importante para que nós possamos viver uma vida equilibrada. O Senhor é um Deus generoso, amém? Ele cuida de nós. Você tem dúvida de que Deus tem cuidado de você? Não deixe essa dúvida vir na sua mente, não deixe. Se Deus não estivesse cuidando de você, você não estaria aqui, eu não estaria. A gente já tinha ido embora faz tempo dessa vida. Tinha ou não tinha? Acho que cada um de nós tem uma história, Se a gente for olhar, e são histórias difíceis. E a Bíblia diz aqui que inclusive Ele cuida da sua criação, dos animais, Ele fala aqui também, Ele cuida, Ele cuida. O Senhor é a própria fonte da vida, e graças à sua luz nós somos iluminados. Está lá no verso 9. Esse salmo, ele nos leva a descobrir que o pecado, ou a raiz do pecado existente dentro de nós, pode nos levar a fazer o mal, e nos leva a fazer o mal. Mas a partir do momento que nós passamos a conhecer o Senhor, os seus atributos, a sua graça, o seu amor, nós também começamos a viver desta forma. Nós também começamos a olhar o ser humano, o nosso próximo, de um jeito diferente, porque assim como Deus nos vê como necessitados do seu perdão, nós também enxergamos o próximo como alguém necessitado do perdão divino, e até mesmo do nosso próprio perdão. Sim ou não? E por conta disso a nossa vida começa a ser mais leve. Conhecer o Senhor automaticamente nos leva
a olhar para o ser humano de uma maneira diferente. E tudo isso porque o caráter de Cristo começa a ser formado em nós. Andar com Deus é tão bom. Poderemos falar tanto aqui. Mas aqui o salmista ora pedindo ao Senhor para que o seu amor se estenda sobre todos aqueles que o conhecem. Olha o verso 10. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. O conhecimento de Deus, pense em você agora. O conhecimento que você tem de Deus é suficiente? Você já chegou no limite e diz: olha, do jeito que está, tá bom, eu não preciso mais? É algo para a gente pensar. Se nós vimos aqui que os seus atributos, eles são imensuráveis, ele cita os altos céus, né? Ele cita também o mar e as profundezas do mar. Numa outra versão fala sobre, ele trata ali de abismos, né? Da profundidade. Então a grandeza de Deus é algo que não tem limites. E se eu e você nos colocarmos numa posição de que a gente não precisa mais conhecer Deus, então a gente está correndo um sério risco de deixar o pecado nos dominar. E se o pecado nos dominar, a gente se afasta de Deus. E se a gente se afastar de Deus, a Bíblia diz que quem se aproxima de nós é o inimigo. Tiago diz assim: achegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Mas se você se afastar de Deus, é o diabo que se aproximará de você e tomará conta da tua vida. E ele começa pelo coração, ele começa pelo nosso interior, e ele domina a nossa mente, e ele domina as nossas ações, as nossas atitudes, e a nossa vida passa a ser não conforme a vontade de Deus, mas conforme a vontade do inimigo. Eu começo a mentir, eu começo a fazer o que não devo, eu começo a não cumprir com as minhas obrigações, eu começo a fazer um monte de coisa que não deveria. E por quê? Porque eu me afastei de Deus, o pecado está me dominando e o inimigo está tomando conta do meu interior e consequentemente da minha vida. Mas aqui ele fala também daqueles que andam, ele fala assim: estende o teu amor, mas também a tua justiça aos que são retos de coração. Aqui cabe mais uma pergunta. Nós temos ouvido falar tanto de justiça, inclusive no Brasil existe o Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte, né? A maior, o lugar mais elevado quando se fala de justiça no país, na nossa nação. O que é justiça para você? O que é justiça para mim? A maioria de nós possuímos um senso de justiça, sim ou não? Justiça é aquilo que a gente quer para o outro. Nesse mundo tão injusto, tão cheio de injustiças, de coisas más, quantas pessoas injustiçadas. Nós exigimos muitas vezes a punição para aquele que faz o que é errado, mas não o contrário, quando a gente erra, não é? Muitas vezes acontece isso.
Querer a justiça do outro, ou para o outro, é desejar que o bem aconteça com aquela pessoa, o bem que ela está precisando aconteça. Mas os homens têm falhado, porque o pecado aqui dentro não tem permitido que essa justiça seja praticada. A sua esperança está na justiça dos homens, ou a sua esperança está na justiça de Deus? A justiça de Deus, diz o ditado antigo, ela tarda, mas não falha. Ela tarda, mas não falha. E se não for aqui, com certeza será naquele grandioso dia em que todos se apresentarão diante dele. Todos. E ali o justo juiz irá declarar se aquela pessoa ela é absolvida ou se ela estará eternamente condenada. O justo juiz implacavelmente nesse dia agirá. Não podemos colocar a nossa esperança na justiça dos homens. O profeta Isaías diz lá no seu livro, no capítulo 64, que a justiça dos homens ela é tão valiosa, mas tão valiosa, que ela se parece com um trapo de imundícia, um trapo de chão. Já viu aquele pano de chão bem sujo, que não dá nem para lavar? A única coisa que você pode fazer com ele é jogar fora, não tem outra coisa. E o Senhor faz essa comparação. A justiça dos homens é exatamente igual a isso. Nós temos andado ansiosos porque não vemos a justiça humana ser feita. Muitas vezes vivemos insatisfeitos porque negligenciamos um mandamento muito importante deixado pelo Senhor Jesus, e que está lá em Mateus 6, verso 33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão, ou estas coisas serão acrescentadas. Você tem investido tempo para conhecer melhor o caráter de Deus? Você tem estudado, você tem lido, você tem se deparado com essa grandiosidade do nosso Deus? Nos versículos 11 e 12, no finalzinho deste salmo, o servo de Deus conclui orando, pedindo a Deus que o proteja das mãos e dos pés do inimigo, e pela fé ele vê os adversários caídos e impossibilitados de se levantarem. Assim nós também devemos fazer com relação ao diabo e aos seus demônios, em nome de Jesus. Amém? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os demônios, principados e potestades do mal. A nossa luta, muitas vezes, se a gente não percebe, é contra os demônios que estão na vida de uma pessoa. E a gente briga com ela, e a gente guerreia contra ela, e o diabo está lá aplaudindo. Claro que a gente não vai falar, sai demônio, na frente da pessoa, né? Porque aí a gente pode assustar aquela pessoa. Mas a gente pode orar quando a gente estiver lá no secreto, né? Falando com Deus, e ali cheio do Espírito Santo, e Ele vai nos mostrar e nos dar a direção. E a gente vai então expulsar todo o mal, todas as trevas espirituais. A gente vai declarar a falência, a nulidade do maligno na vida daquela pessoa. Amém?
Vocês estão entendendo? O que é que fez aquele homem pular o muro da casa e matar aquele pai de família? Depois dessa mensagem a gente para pensar. O pecado que está lá dentro e que abre portas para o diabo entrar na vida da pessoa. Lembra de Caim e Abel? Lembra? Lá no comecinho, o primeiro assassinato. Por que aconteceu? A maldade provocada pelo pecado, pela inveja, pelo ciúme. Ele vai lá e mata o irmão, o próprio irmão, o único irmão que ele tinha. Nós, como povo de Deus, ouvindo essa mensagem, ela precisa ser aplicada primeiramente em nós. Mas eu, pelo fato de conhecer Deus e de saber quem Ele é e o que Ele pode fazer no ser humano, saber que Ele pode libertar, que dar um novo coração, saber que Ele pode mudar a nossa vida, eu não posso guardar essa mensagem só para mim. Eu preciso compartilhar com outras pessoas. Quando eu me sinto saciado na fonte da vida, quando os meus olhos são iluminados por aquele que é a própria luz do mundo, eu não posso guardar isso só para mim. Eu preciso falar para alguém ou para alguns. Eu preciso. Amém? Quanta gente está aí fora nesse mundo, tentando preencher o vazio do coração com centenas e milhares de coisas e não conseguem preencher, porque esse vazio possui o tamanho exato do Criador, do Senhor Jesus. Só Ele preenche o vazio do coração do homem. Amém? Ninguém mais. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Você pode repetir essa oração que eu vou fazer agora, mas faça isso crendo no teu coração que é uma verdade que deve se aplicar a cada um de nós. Diga assim: Senhor, ensina-me a te amar acima de tudo, através das minhas atitudes, e não somente das minhas palavras. Não me abandone em minha rebeldia e nos meus pecados. Sustenta-me com a tua graça e a tua misericórdia, para que o mundo veja que só o Senhor pode satisfazer o coração do ser humano. Toma os meus pensamentos nas tuas mãos, torne-os puros e agradáveis a ti, e que as minhas motivações e os meus desejos glorifiquem o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com todo o teu coração, é o princípio para uma vida a partir de hoje que virá mostrar aos outros que é possível vencer a maldade, a injustiça e o pecado.
você poderá, com as suas atitudes, mostrar que é possível, inclusive com as suas palavras, mostrar que é perfeitamente possível viver confiante no Senhor e na sua justiça, que é fiel e que no momento certo virá. Amém? Amém? Seja renovado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Eu posso pedir para que você, com todo respeito, ore por essa pessoa que está ao seu lado. Compartilhe com ela, se você quiser, se você sentir no teu coração, uma pessoa que está perto de você, que tem um coração que precisa ser mudado. Talvez a maldade, o pecado está dominando esse coração. Talvez essa pessoa tenha falado mal de você, ou ela fez algo que desde então tem te matado aos poucos, ou tem levado você a querer desistir da caminhada, da vida, da própria vida. Essa pessoa que está ao seu lado, você, se você quiser, não precisa dar o nome dela, amém? Mas você vai orar por ela, por essa pessoa que falar: olha, tem alguém assim, 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 ore por essa pessoa. E o meu coração nesta manhã me leva a dizer que nós precisamos orar por ela. Talvez seja mais de um, talvez seja mais de uma pessoa, e vocês vão trocar essa informação, e um vai orar pelo outro, amém? Eu quero pedir, se tiver casais, casados ou namorados, troquem, homem com homem, mulher com mulher. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Eu não quero que um casal ore pelo outro, porque ali eles estão juntos, eles sabem. Eu quero que você ore com um homem, amém? Se for filho, a mesma coisa. Ore, filho, ore por alguém. Ore, filho, ora por alguém que é um outro rapaz, outro moço, outro homem. Não ore com a mãe não, que a mãe sabe. Tá bom? Amém? Tudo bem? Compartilha. Eu espero. Compartilha, tá? Pede a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, com todo respeito, você não precisa segurar na mão de ninguém, tá? Você não precisa abraçar ninguém, tá? Basta que você compartilhe. Olha, ore por uma pessoa que essa pessoa ela tem sido tóxica na minha vida, não tem feito bem para mim. Então eu quero que você ore por ela. Você não precisa dar detalhes também, não precisa, mas ore, esse é o momento de orar. Vai, feche os olhos, ore, ouça, busque. Deus está no nosso meio, o Espírito Santo está aqui, e Ele está agindo, Ele está trabalhando no nosso coração, Ele está trazendo cura, Ele está trazendo libertação. Vai operando agora, em nome de Jesus. Senhor, nosso amado Deus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, nós precisamos que o Senhor nesta manhã faça milagres e maravilhas. Oh Deus, nós não temos para onde ir, Senhor. Deus, há situações no nosso coração
que os remédios não resolvem, que os tratamentos não resolvem. É só um milagre do Senhor, Pai. Por isso, ó Deus, por favor, Senhor, vem nesta manhã visitar os corações de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Ó Deus, muda a história, Senhor. Ó Deus, escreve uma nova página, um novo capítulo. Ó Deus, ajuda o seu povo a fechar os ciclos que se passaram, ciclos que estão abertos, mas que não se pode mais fazer nada. Ó Deus, o Senhor pode fazer com que esses ciclos, com que essas situações, elas se fechem e elas fiquem para trás, e algo novo aconteça, e o Senhor possa renovar o coração, renovar a visão, renovar, ó Deus, as forças físicas, emocionais e espirituais. O Senhor é poderoso para renovar. Oh Deus, vem ajudar os meus irmãos a liberar o perdão por aqueles que os ofenderam, os machucaram, os feriram, e feridas se encontram abertas, mas Tu és poderoso para curar, Senhor. Oh Deus, a Tua palavra diz que nós devemos confessar uns aos outros os nossos pecados, nós devemos dividir os nossos fardos uns com os outros, para que o Senhor nos ajude a viver uma vida leve. Pai eterno, abençoe o Teu povo nesta manhã, Senhor. Abençoe, Senhor, e opera o maior milagre de cura que o ser humano possa experimentar, que é a cura da alma. Nenhuma cura física, por maior que seja, pode ser comparada à cura de uma ferida aberta na alma. Por isso opera o milagre nesta manhã, Senhor, para o louvor da Sua glória. Os homens são maus, nós nos enquadramos nessa situação, porque muitas vezes queremos fazer o bem, mas não fazemos, e o bem que queremos fazer, nós não conseguimos fazer num todo, completamente. Porém, Tu és um Deus bondoso. É por isso que o título da mensagem é a maldade do homem e a bondade de Deus. Tu és um Deus bom, eternamente bom. Por isso nós, nesta manhã, suplicamos por Tua bondade sobre a nossa vida, em nome de Jesus, e para a Tua glória e Teu louvor. Amém. 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 Se você tiver liberdade, dá um abraço nessa pessoa que está perto de você. Dá um abraço. Amém. Se não, apenas cumprimente e diga assim: olha, o amor de Deus por nós é muito grande. Amém. E que amor é esse tão lindo? Amém. Não deixe de buscar, continue buscando, porque o Senhor, Ele faz a obra por completo. Amém? Glória a Deus. Marque esse dia, a partir de hoje. Um novo capítulo começa a ser escrito na tua vida, na vida de alguns aqui. O Senhor mostra isso. Alguns ciclos estão se fechando definitivamente, e uma nova fase recomeça. Marque esse dia, para a glória do Deus vivo. Amém. Aleluia. Amém. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus.
Aleluia! Toda glória ao Senhor, ao Todo-Poderoso. Senhor, obrigado por tudo o que Tu és e o que tens feito. Obrigado por todas as coisas que Tu tens falado ao nosso coração também. Amado Deus, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor nos conduza neste domingo, nessa semana. Retira todo o mal do nosso caminho e use a nossa vida de uma forma inexplicável, até porque a gente não precisa entender, a gente precisa viver. O amor de Deus não se entende, a sua justiça é incompreensível, porque ela são atributos que a gente não vai conseguir entender, mas a gente precisa viver. Ajuda-nos a viver. Abençoe o Teu povo, Senhor, que se reúne nesse lugar. Abençoe os missionários, que as suas necessidades sejam supridas, que as suas feridas também sejam curadas. Abençoe, Senhor, os irmãos que sofrem perseguições em muitos e muitos lugares nessa terra, nesse mundo, lugares onde o Evangelho não pode ser pregado, é proibido. Então vai, Senhor, por Tua graça e misericórdia, e guarda-os, livra-os da morte, livra-os de negarem a fé. Ó Deus querido, em nome de Jesus, abençoe aqueles que estão vivendo no lamaçal do pecado, cegos espiritualmente, cometendo toda espécie de males. Abençoe-os com a salvação em Cristo Jesus. Liberta-os das amarras malignas do inferno. Ó Deus, opera com o Teu poder, Senhor, o poder do Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, alcance com a salvação a nossa família também, aqueles que ainda não Te conhecem, ou aqueles que precisam de uma intervenção divina. Ó Deus, os abençoe da mesma forma. Eterno Pai, e que tudo concorra para a Sua glória e o Seu louvor. Obrigado, Senhor, Te agradecemos desde já, porque cremos que Tu estás ouvindo a nossa oração e desde agora já está respondendo segundo o Teu querer. Que o amor do nosso Deus, a graça de Cristo e o consolo do Santo Espírito Santo, 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 estejam com todos agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Vão em paz e uma ótima semana a todos.